Estamos de volta, rapaziada. Dessa vez para iniciar mais uma jornada com vocês. Que adaptação, que nova adaptação essa que a Apple TV Plus, né, fez aí de O Cabo do Medo. Michele, eu fiquei impressionado com esses 2 primeiros episódios. Eu não tenho nem palavras para dizer, né? O quão densos foram esses 2 primeiros episódios que a gente vai comentar aqui do que achou com spoilers. Michele, que série que chegou com 2 pés na porta. Eu tô feliz. Sim, eu gostei muito. Acho que foi um começo bem legal, que cria essa sensação de mistério mesmo, que a gente não sabe realmente o que está acontecendo, quem é o culpado, o que é, porque assim, nossa, que série. Eu já tinha sido pega pelo trailer. Quando eu vi o trailer, eu falei, nossa, vai ser muito bom. E realmente tá sendo muito bom. E a atuação também dos atores tá espetacular. Mas eu vou ter que dar destaque para a atuação do Bardem, porque, cara, ele chegando, marcando presença nesse evento, em que, É assim, intimidadora. é intimidador, porque, assim, até mesmo a personagem da Ana, né, que é a principal, né, que é a Anna Bolden, cara, ela sentindo medo do que ela fez por conta do amor que ela teve com o Sr. Bolden, interpretado pelo Patrick Wilson, e que aquilo dali ferrou com a vida do personagem do Bardem, e ele chega todo inocente, mas ele sabe que ele vai aprontar alguma coisa contra a família dela, cara, só a presença você já fica com medo desse personagem. Sim. Não fala, olha o rosto desse personagem, só pra você não ficaria com medo? Sabendo que você já tinha esse contato com ele? Eu ficaria. A forma dele rir, dele olhar, a posição dele, o jogo que ele faz. E você não sabe até que ponto ele já está fazendo alguma coisa ou se ele só está premeditando alguma coisa. Essa que é a grande questão, porque Sim. tudo que envolve ali o filho deles, a gente não sabe se realmente o Max Cage fez alguma coisa. Eu E acho até que mesmo tem cenas que, quando aparece mesmo que o sistema de segurança da casa deles está zoado, né? Que eu não sei se eu acho alguma cena assim. Até aparece o vulto, você não sabe se é ele ou se é alguma coisa de nossa cabeça. Detalhe, ela falou, você já resolveu o problema? Porque já tinham tido um problema no alarme. Sim. Então, eles deixam assim, não, pode ser qualquer um, porque aparece também o pai ali, né, da Ana, para deixar um presente. Sim. No segundo episódio. Então, assim, pode ser qualquer um, porque praticamente ele é fácil de entrar, né? Pode ser um animal, como já aconteceu de passar um animal. Pode ser problema no próprio alarme, porque já teve. Ou até mesmo o Max Cage. Então, assim, pode ser muitas possibilidades. E isso que é o mais legal da série. Cara, essa cena do Zack cuspindo o dedo, cara, eu achei perturbador demais. Aliás, teve várias cenas meio bem pesadas. Primeiro a mulher tirando, que ela tira aqui, depois ela realmente se mata. Depois essa que, tipo, o que aconteceu pra ele estar com o dedo ali, que a gente não sabe. E outra. E do Max Cage na cadeia, né? Eu fiquei perturbador nessa cena desse início aqui. Nossa. Porque até aviso, né? Até aviso. Cara, e a música que toca é uma música depressiva, que é a música Linger do The Cranberries. Tipo assim, essa música, ela fala de um fim de um relacionamento que foi perturbador, né? Que foi, assim, aquele relacionamento bem tóxico, sabe? Que aconteceu com a vocalista. E nesse, ela tentando dar um ciclo por algo perturbador e colocando essa música de trilha de fundo, pô, você fica mais assustado ainda. E quem é a pessoa que tava falando com ela? Porque ela tava com um fone, e tinha alguém conversando com ela, que ligou pra ela. Sim. Que eu tô achando que era o próprio Max fazendo o jogo. Pode ser. Muitas questões, porque assim, pode ser que ela tava falando com alguém porque ela queria fazer isso e, tipo, não tem nada a ver com ele, mas dá muita intenção de que realmente é ele, né? Que ele não aguentava mais ficar ali na cadeia. E o que ele fez ali também na cadeia foi tenso. Não, cara, a cena dele foi... Eu acho assim, por ser por ser vindo da Apple, eles colocaram essa cena, violência gráfica, pra mim é novidade, ô Michele. O que ele faz na cadeia. Nossa, é pesadíssima essa cena. Porque, por uma série vinda da Apple, porque geralmente séries assim da Apple, eles dão uma suavizada na violência. Essa
não teve medo. A Apple não teve medo de mostrar, não. Foi bem pesadinha. Porque até onde eu conheço das séries da Apple, essa foi a primeira. Que apelou pro extremo, extremo mesmo. Mostrou mesmo. Tipo, é uma série pesada. Eu ficaria muito mais emotivo, ficaria muito mais desconfortável, apesar que eu já fiquei nessa cena do passado dele. Mas se fosse um plano sequência, cara, você ficaria 1000 vezes confortável. Em um take único, assim. Porque se fosse. Porque dá pra você ver que é o próprio Bardem ali fazendo a atuação. Eu ficaria mais tenso ainda se fosse filmado em plano sequência. Um take único. Porque é muito brutal o que o personagem dele faz. É muito brutal. Eu fiquei até assustado. O tanto de violência gráfica, de sangue mesmo. Cara, aquela cena do cara empurrando no supino reto. Nossa, que dali. Tem uma hora que eu tapei assim meu olho e falei, cara, a Apple tá fazendo isso aí mesmo? Eu falei, não, foi tenso. E eu fico muito feliz, cara, que assim, que eles colocaram pelo menos o filtro em preto e branco, porque se fosse colorido, aí, né, Michelle, eu acho que aí isso aí seria inapropriado. Não, essa série, ela não tem medo de mostrar, né, aí o que acontece. Já pela primeira cena ali da mulher atirando nela mesma, até o garoto, né, sem o dedo, depois cuspindo o dedo, tipo, muitas coisas bizarras mesmo. Essa série, ela mostra mesmo, ela vai pro extremo, ela mostra coisas pesadas, e tem toda ali uma questão da Ana, né, com o Max, porque ele fala pra ela, eu não contei pra ninguém e não vai ser agora que eu vou contar. Ou seja, talvez ela tenha ali um segredo que nem o marido saiba com o Max. Do mesmo jeito que ela fez alguma coisa com o marido que o Max não sabe, porque ela questiona, será que o Max sabe? Porque ela tá com medo. Ela então, tá com muito, muito, muito medo. Eu tô achando que esse segredo que ela fez um negócio ilegal no meio desse processo do Max aí, só que ela não podia revelar que seria próprio, pesado para ela, mas seria tipo assim, um fardo que eu acredito que a gente vai descobrir qual que é o fardo dela. Esse fardo ao longo da série aí. Mas só a personagem da Ana, nesse desconforto, pô, você já fica incomodado do início ao fim, nos 2 primeiros episódios. No que é, no que ela tem. E quando ela cita isso, cara, aí que... Ela já tá enlouquecendo também, né? Você fala assim, você enlouquece junto. Eu fiquei enlouquecendo. Tinha um momento, Michele, que eu tinha que pausar para dar uma respirada. Eu falei, não, calma aí, eu tô enlouquecendo, calma aí. Aí tinha uma hora assim que eu pausei, eu falei, não, deixa eu dar uma respirada, joguei uma água no rosto, aí eu continuei. Ainda tem a história do Zack, né, que ele já desde o início, ele já não tá bem, porque ele fez besteira. Sim. Né? Ele é o culpado pelo que ele tá passando, e os pais ainda meio que tentam passar a mão na cabeça dele. Eu percebi. Quando ele fala, não, porque ele teve que aguentar tudo isso, porque ele foi usado como exemplo. Não, cara. Isso me deu uma raiva de coisa de gente elitista que acha que o filhinho tem que ser protegido, não pode sofrer consequências pelos atos. Que até o garoto se sente mal, que tu vê que ele se bate, que ele tenta pedir, que ele realmente está se sentindo mal. Cara, ele chegando na casa, caminhando, tipo assim... Catatônico, meio catatônico. Né? Não sabe o que aconteceu. Nossa, não é. E a gente não sabe quem fez isso com ele. Se realmente é a garota do jogo, se é o Max. O Max? Se é uma pessoa aleatória, se ele já tá, sei lá, porque ele saiu há pouco tempo. Como que ele estaria conversando com ele se ele tinha saído há 2 dias antes, eu acho? Tava completando 3 dias. Será que era outra pessoa e depois ele entrou? Porque ele tem umas palavras que ele fala, né? Que a Ana foi pegando que tem a ver ali com que ele estava conversando com o filho. Então... Até a garota que ele estava conversando, né? Se tem a ver essa garota que ele não queria que soubesse, né? Tem a ver com essa... E eu fico feliz, assim, não é que eu não fico feliz, mas eu achei perturbador que a Apple mostrou cena da violência explícita ali, nessa cena. Cara, eles nunca foram, tipo assim, de mostrar alguma coisa. O máximo ali que eu vi em violência em Fundação, quando um personagem toma tiro ali de arma laser, alguma coisa. Só.
Só que nessa, eles mostraram o dedo arrancado mesmo do pé ali. Falei, porra, cara. Não, falam que eu já tinha ouvido falar que é bem pesada, principalmente o segundo filme, eu não vi. E falam que é bem não vi. pesado. Então, assim, se eles querem pegar uma coisa densa, pesada e cortar, aí não vale nem a pena pegar. Então, eu acho que eles já pegaram com o intuito de realmente E eu vi nos mostrar. créditos que essa série ela é baseada nos roteiros dos 2 filmes. Ou seja, 2 materiais você já pega assim, né, Michele? 2 materiais pesados. E ainda eles colocaram mais a brutalidade aqui. Eu tô gostando muito. Não, eu gostei. Eu fiquei desconfortável nos 2. É assim, o primeiro episódio, ele já cria aquela tensão. Você fala assim, cara, essa família dos Bolden tem coisa. E você vê que esse medo está sendo passado para os próprios filhos, até mesmo o quanto eles estão sofrendo opressões até mesmo dos seus vizinhos, até mesmo dos casos pequenos que eles estão resolvendo ali, a família ali, os 2 ali. Você fala assim, alguma coisa tem nesse casal. Não, e ela não fala com o pai. Por que ela não fala com o pai? Ele foi lá deixar um presente e não fez nada demais. E o Tom não deixou. Tipo, não sei o quê. Então, assim, tem muito quebra-cabeça. É muitas coisas ainda em aberto que a gente não entende. O que é aquele ritual que tava na casa daquela mulher que se matou, mas também apareceu lá na casa dele, né, dos Baldwin, que parece que foi ali onde o garoto se drogou, mas a gente não tem certeza. Então, assim, é muita Eu quero saber que coisa tem aquele altar também, né? Exatamente. Que a própria filha encontra de maneira assim escondida, né, que resolve se aventurar, né? E aquele negócio. Se esse ato que o Max fez com o cachorro é para, digamos assim, ele esconder a parte de bom moço para ele, né? Ou se ele tá tramando coisa. Eu não entendi por que ele pegou o cachorro, porque ele quis o cachorro. Eu não sei, talvez ele queira uma família, uma companhia, eu não sei. Então. Só que o jeito que termina, mais Nossa, ainda é bizarro. mais louco, tipo assim, mostra a esposa dele e o filho que o Zack fez por IA, né? Que ele, tipo assim, termina com ele sentado na frente do filho dele e na frente da esposa dele e com esse filho gerado por IA pelo Zack. Você fala assim, cara, eu tô enlouquecendo, o vilão tá enlouquecendo, o que a série tá querendo apresentar? Porque... Não, ele tem um problema pela pancada, obviamente, e também foram 17 anos presos, e aí entra a questão, ele realmente matou a esposa, ele não matou, tem todas essas questões, porque a gente fica realmente em dúvida, então ele não matou, então por isso que ele tá vendo ali a esposa e o filho, porque ele queria realmente fazer uma família, mas ele também não era tão sensível porque ele traía a esposa, porque foi tecnicamente a amante ali que matou. Então, assim, tem muitos detalhes, e ele mesmo fala que ele não era uma boa pessoa. Sim. Então, assim, tem muitas coisas, muitas camadas que a gente não sabe. Eu acho que isso é o mais legal. Porque mais legal. Parece que ninguém ali é bonzinho, que todo mundo já fez alguma coisa errada, alguma coisa que não presta. Cara, o jeito que ele senta, assim, olhando, tipo assim, você fala, pô, esse cara tem coisa por aí. Eu vejo assim, que nesses 2 primeiros episódios, eles não precisam apresentar muita coisa, mas nos gestos, nos olhares, naquela cena do discurso, em que a Ana se perde no discurso só por conta da presença dele, e ela sabe do que tem ali, você já fica com aquele cagaço. Você fala assim... tu vê, ela tá escondendo alguma coisa, tem alguma coisa muito grande. E assim, e ele vai mexendo com o mental dela, porque ele não chega atacando, ele não vai pra cima, ele vai no emprego, ele vai onde ela tá discursando, aí ele depois vai lá na delegacia, né, ali na prisão, pra ajudar o cara. Então, eu acho até que ele queria ajudar mesmo o cara, mas assim, ele vai meio que pra ela ficar mentalmente, putz, o que ele tá fazendo? O que ele pretende? Aí ele vai lá dar entrevista e ele vai mexendo com o mental, aí vê ela, aí dá aquela risadinha pra ela, aí fala, olhando pra ela quando tá dando entrevista. Sugestivo dá em relação assim, ó, você vai perder tal parte, assim, só que ao mesmo tempo cria uma vibe de bom samaritano, você fala assim, alguma coisa tem nesse vilão aí. Sim. Se esse é vilão, né? Ou se ele é um vilão, ou se ele é um antagonista, né? Que ele vai contra os
os protagonistas. Ou às vezes ele até descobriu mesmo realmente o que eles fizeram e tá querendo se vingar. Pode também ser, não sei. Ou tá querendo fazer só um jogo mental, né? Pra ela se sentir mal. A gente ainda não sabe realmente para que caminho vai, mas assim. Tá muito, muito legal esse joguinho de quebra-cabeça, da gente tentar entender até que ponto quem é bonzinho, quem é o errado da história, quem tá certo, quem não tá. Então, eu acho que a história, ela é muito bem feita, né? E até o filho também, o Zé, que já fez besteira. Então, ali, a gente já vai E a vendo. filha tá indo pelo mesmo caminho. A filha vai ir pro mesmo caminho. Ela pegou os pais falando, né, ali, né, no final sobre o Max Cage, então aquilo eu acho que mexeu, porque até então ela era. Ela ouviu a Acha que conversa que aquilo. os dois estavam. Ela ouviu a conversa que ela não podia ouvir. Exatamente, ela perguntando ali se ele sabia o que eles tinham feito, e eles falando, não, a gente já fez, ele não sabe, a gente fez o que tinha que fazer e tal. Então, assim, eu não sei, ela fica assustada, porque até então ela vê os pais ali, né, que, embora ele não seja o pai de sangue, né, ela vê eles como modelo, então ela apoia os pais. Então, agora a coisa ficou tensa, porque ela Agora não, ouviu, ela se agora ela vai ficar mais assustou, decepcionada. A expectativa vai quebrar em cima dela. entendeu? E aí vamos ver E, qual o caminho que vai ser para ela, né? Porque e ainda mais assim, eu fiquei mais com o pé atrás do Max quando ele começa a chantagear o amigo dele sobre ele ficar livre. Tipo assim, ó, tá acontecendo merda na imprensa e você não pode desistir do recurso de te libertar, todos que senão você vai ferrar minha reputação aqui, tá ligado? E além disso, ele conversando em espanhol para não poder ficar na cara qual que é o plano dele, porque ele sabe que ele tá sendo monitorado. Eu achei. não, ele quer passar o que é bom samaritano, ele quer passar aquela coisa Sim. de moço, é isso que Só ele que tá nessa conversa em espanhol dá para você criando. ver que ele vai jogando as pistas, tá ligado? Nessa conversa em espanhol. Não, é nítido, é assim, eu acho até que ele queria ajudar ali um pouco o cara, né, porque Sim. ele deve saber o quão ruim é ficar preso, mas ele foi ali exatamente para cutucar a Ana, entendeu? E para mostrar para todo mundo, olha, eu sou bonzinho, olha, escritório, me contrata, porque eu vou ajudar vocês, olha como eu sou legal, olha como eu tô resolvendo as coisas, olha como eu tô fazendo as coisas. E a morte do cara que foi solto, do nada, dele e da mãe? A morte do cliente que eles estavam atendendo. Não, ele estava preso, ele foi solto, né? Porque ele ficou 14 anos preso. Ele foi preso, mesmo sendo inocente, ele foi solto. E do nada dizem que ele matou a mãe. E era ele que tinha que discursar, era ele que tinha que estar no evento. E fora ainda que estava envolvendo com um cliente, e fora ainda que tem o caso do cliente que foi atacado pelo ataque. Fora tem o caso do cliente machucado que eles estavam atendendo, né? O próprio casal ali. Então, assim, eu fiquei ali em choque, porque assim, o cara tinha acabado de sair, ele estava super bem, ele estava assustado, porque ele estava tendo que falar com muita gente, mas aparentemente ele estava bem, ele e a mãe pareciam se dar bem, e aí do nada ele ataca a mãe, aí ele se mata. Nossa, tipo, Cara, é um eu achei essa negócio. situação, essa história muito estranha. Tem muita coisa estranha que a gente fica pensando, pô, será que ele fez isso exatamente para ele poder ir lá e tirar proveito e poder discursar porque não tinha outra pessoa, roubar a cena? Mas será que ele ia tão baixo para isso? Ele ia se Cara, essa arriscar a cena ponto de ser dele. preso para fazer isso? Cara, essa cena dele convencendo a corretora, você fala assim, Nossa, pô, esse cara, eu achei ele tem uma absoluto, lábia. né? Ele tem uma lábia, perdão o palavrão, ele tem uma lábia fodida, cara. Ele tem uma lábia muito foda. E dá para entender que ele sabe o que a corretora tem de errado. Tipo assim, ela sabe o que ela faz de trapaça, né? Pelo que dá para entender. E sabe o que a gente fala, o que eu falo aqui, sabe jogar o verde. Que a gente fala, ops, acho que eu vou. Tipo, ele dá as indiretas dele, tá ligado? Ele é esperto, ele sabe das coisas. Sim. Provavelmente, ele fala que ele não era um bom rapaz, né? Que ele não era um bom homem, então assim, ele devia fazer muitas coisas erradas. Então, assim, e ele sabe, né? Mexer com a pessoa emocionalmente. Ele sabe muito bem fazer esse joguinho. E assim, ele tá espetacular, porque o olhar, sempre quando ele tá em cena, ele rouba a cena. Ele É rouba. incrível. Ele E tem fora uma ainda que presença.
Surreal. Fora ainda que eu vou ter que concordar com você. É um roteiro não complexo. É um roteiro simples. E entra naquilo que eu sempre gosto de estar trazendo aqui. É bom você ter um roteiro simples, mas que seja muito bem construído. Eu não vi uma ponta solta nesses 2 primeiros episódios, Michele. Não vi. Também não. Até agora, não. Não vi. Não vi. Pode ser que talvez na hora de amarrar, aí talvez fique. Mas, por enquanto, né, eu acho que a gente... É um roteiro que é simples, mas é um roteiro que deixa um monte de coisa aberta pra gente ficar presa nesse mistério. Não, é um roteiro que a gente viu lá em Windows Base. Você vai montando um quebra-cabeça. É montar quebra-cabeça aqui. É montar um quebra-cabeça. Porque, e eu espero que tenha resposta no final, né? Não seja aquele final meio entreaberto, né? Eu faz tempo que eu assisti as 2 adaptações, né? E eu não me recordo muito bem, mas como a série já diz que foi baseado nos 2 filmes, nos 2 roteiros, e construiu um senso de presença, de carisma. Falar, na verdade, não é nenhum carisma que te chama atenção, mas é um carisma intimidador que ele faz. Cara, Javier Bardem, se não for indicado nesse Emmy, mas no ano que vem ele tem que ser pelo menos indicado. Não, ele tá incrível. Por quê? Tem que ter. Ele tá sensacional. Tipo assim, só no jeito que ele olha, respira, o jeito que ele ri, o jeito que ele fala, você fala assim, esse cara tem coisa. Você fica com medo dele só no silêncio dele. Não, e eu também gosto muito da Amy Adams, porque o olhar dela, também de pavor, de medo, de desespero. No final, tu tá vendo que ela tá, assim, pelo trailer que eu vi, parece que ela vai enlouquecer. O trailer dá mais essa sensação. Eu quero ver como que ela vai se portar conforme ela for enlouquecendo. Porque ela é muito boa atriz, né? Então, assim... Sim. Acho que vai vir coisa muito boa. Cara, o elenco inteiro tá cara, Patrick Wilson sendo aquele personagem de apoio pra Amy Adams. Pô, eu tô gostando. Tipo assim, é aquele carisma que você se importa, mas você sabe a importância dele na história. Cara, não tem como eu dar menos que 10, Michele, pra esses 2 primeiros episódios, porque tá muito bem amarrado. Eu vou falar pra você, pra eu dar 10 no início de temporada, quer dizer que o negócio chegou com os 2 pés no peito mesmo, chegou quebrando tudo, assim. E parabéns aí pro TV por apresentar uma violência extrema. Eu fiquei surpreendido por mostrar mesmo uma violência totalmente extrema, cara. Por isso que eu dou 10. Eu acho que vale muito a pena assistir. Tem tensão, a gente fica preso, os atores estão incríveis. A gente é tudo muito, muito, muito bem feito, realmente, aqui. E a gente já sente o clima, eles não seguram, não é o início humor, não, eles já chegam na nossa cara, a isso. É um soco na cara, é um soco na cara. É um soco na cara. Não tem como dar menos de 10, porque realmente tá incrível. Ainda mais que foram 2 episódios, então eu acho que... Também acho que se terminasse, né, a gente não tivesse só o primeiro, acho que a gente ia ficar muito ansioso para saber. Já fica muito tenso, porque garoto. O jeito que termina, você fala assim, você tem que... Eu lembro que o jeito que eu terminei esse primeiro episódio, eu tive que respirar um pouquinho para poder encarar o segundo, porque eu não tava... Eu tava desesperada para ver já, porque assim, o que aconteceu? Eu fiquei naquele, meu Deus, eu preciso ver, porque assim, tipo, o que aconteceu com o garoto? E a gente vê que ele sabe o que aconteceu e ele tá fingindo pros pais que não se lembra. A gente viu o que a gente fala, a gente viu ele mover as peças do xadrez. Mas maravilhoso. Estamos encerrando mais esse papo, quero agradecer sua presença, Michele. Fica o convite para você participar das próximas resenhas. O que é o Spoilando por Michele? O espaço é seu. O meu canal lá eu falo sobre anime, nostalgia, terror e tokusatsu. Também devo falar sobre essa série lá, então vai conhecer um pouquinho mais lá do meu trabalho no Spoilando por Michele. E obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui ainda mais falando sobre Cabo do Medo. Exatamente. Quero sua presença nos próximos episódios, Michele. Vai que dê para você certinho participar. Então é isso, gente. É isso. Próximo episódio a gente tá junto aqui. Fiquem bem. Tchau, tchau, hein?